A gente vai falar agora sobre a expansão islâmica e sobre a formação do Califado Omíyada. A formação do Islã, tanto politicamente quanto também religiosamente, acontece por volta do século VII, ali na Península Arábica. Todo esse processo se dá com a figura de Mohammed. Mohammed consegue unificar a Península Arábica, tanto política quanto também religiosamente. No entanto, no século VII, no ano de 632, Mohammed morre. E com a morte de Mohammed, tem início uma das primeiras grandes disputas dentro do islamismo, para ver quem seria tanto seu sucessor político, quanto também seu sucessor como líder religioso. É dessa disputa, a partir da morte de Mohammed, que a gente tem a cisão no islamismo entre duas das suas, talvez mais famosas vertentes. Os xiitas, aqueles que aceitam apenas a leitura do Corão, e os sunitas, aqueles que, além da leitura do Corão, o primeiro livro revelado, aceitam também a leitura das Sunas, um livro escrito posteriormente que contém alguns dos ensinamentos do próprio Mohammed. Os sunitas irão vencer essa disputa. E na medida em que os sunitas vencem a disputa pela sucessão na liderança política e religiosa dentro do Islão, dá início à primeira grande e significativa jihad. É sempre importante lembrar que para o islamismo, dentro do Corão, nos ensinamentos islâmicos, a jihad ela pode ser dividida em duas. A gente tem uma jihad maior, e portanto a mais importante, e uma jihad menor, e portanto menos importante que a primeira. A jihad maior envolve a expansão da fé em si. É a expansão da fé no indivíduo. Trata-se, portanto, de uma luta interna. É quando você tiver consolidada a expansão da fé em você que você poderia, então, partir para a jihad menor, para a expansão da fé para além de você. E são exatamente os sunitas que vão expandir essa fé para além da Península Arábica. E conforme acontece a expansão da fé islâmica, acontece também a formação do primeiro grande império islâmico, que é justamente o Califado Omíyada. Como vocês podem perceber, a expansão do Califado Omíyada transcende a Península Arábica, chega ali mais ou menos no território da África pelo Egito, se expande no território africano, em partes pela costa oriental, mas principalmente na costa norte do território africano. A partir da onde o Califado Omíyada consegue se expandir para o interior da Europa, principalmente na Península Ibérica. A expansão do islamismo na Península Ibérica, ela vai ter dois momentos em que ela vai ser barrada. O primeiro momento, na luta contra os cristãos na própria Península Ibérica, com a famosa Batalha de Covadonga, que marca o início da chamada Guerra de Reconquista, e a segunda para além da Península Ibérica, com a vitória dos francos na Batalha de Poitiers.